Isso vem, você percebe? Quando você começa desse jeito, a sua tendência é continuar da mesma forma. E para os dias atuais, como que a gente está dividindo esse tabuleiro, esquerda e direita? Olha, eu diria o seguinte, a esquerda brasileira ela tá totalmente desarticulada. Só fazendo uma linha do tempo, então, quando o PT chega ao poder, a esquerda chega ao poder, e aí tem aquela PSDB e PT, você coloca como esquerda e um centro-esquerda, ou o PSDB já como direita nesse começo? Não, o PSDB era um partido de direita. Ele tem uma centro-direita? Ele tem uma história, assim, ele começa como uma divisão do PMDB. Ah, é? Ele começa lá em 86, 87 com uma divisão do PMDB. E ele queria se colocar como um partido social-democrata, quer dizer, uma espécie de esquerda mais liberal, né? No sentido de uma centro-esquerda. E as pessoas que tinham alguns sim, outros não, né? Mas o fato é que muito rapidamente ele vai se acelerando, porque quando ele vira governo, o primeiro governo Fernando Henrique, ele vira no governo dentro de uma aliança com o PFL, o antigo PFL. Que era Antônio Carlos Magalhães, que era direita. Era o pessoal da ditadura. Tá. Era o pessoal da ditadura que tinha montado um partido, né? Entendi. Que teve a ditadura que sustentou até o final, teve a ditadura que saiu um mês antes do final. Né? E a ditadura que saiu um mês antes do final, deu no PFL. Né? E aí eles criam uma aliança. E essa aliança, ela é uma aliança que vai recaracterizando o PSDB. E então ele sai do governo já como um partido de centro-direita. Entendi. Né? Então, só que é fato, era um partido de centro-direita que, do ponto de vista dos costumes, ele era liberal. Aquela ideia, conservador na economia, liberal nos costumes. Só que o que a gente tem hoje é outra coisa. É conservador na economia e conservador nos costumes. Exatamente. Tá. E aí, quando que com a eleição do Bolsonaro a gente tem uma quebra, então? Aí acelera o processo exatamente de consolidação da extrema-direita brasileira. Qual era esse contexto para o aparecimento do bolsonarismo e dessa direita? Olha, bem, a primeira coisa, esse é um processo que não é só brasileiro, ele é um processo mundial. A gente estava vendo. Estava vendo no mundo inteiro. O Trump é antes, né? O Trump é antes. Não. 2018, 2020, mais ou menos na mesma época. Tá. Mais ou menos na mesma época. Mas você já tinha extrema-direita europeia que crescia continuamente, na Áustria, na França. E veio de onde? Veio de uma insatisfação com a economia? Vem da onde? Sim, eu diria que com essa crise de 2008 o processo todo se acelera. Se acelera porque o que a extrema-direita diz veja, a conta da crise foi paga pelas pessoas mais pobres. Né? Por que a conta foi paga pelas pessoas mais pobres? Porque elas foram perdendo seus direitos, elas foram perdendo a estrutura do Estado do Bem-Estar Social, elas foram perdendo seus sistemas de proteção, certo? Os hospitais foram ficando cada vez mais precários, a escola foi ficando cada vez mais precária. Por quê? Porque não tem mais dinheiro. Onde é que estava o dinheiro? O dinheiro tinha sido utilizado para salvar os bancos que estavam quebrando. Né? Então você tem 1 trilhão de euros que foi dispensado só na comunidade europeia para o sistema financeiro. Esse trilhão faltou em algum lugar. Claro. Né? Então faltou exatamente para essa população. O que essa população começa a entender? Bem, eu preciso de uma outra alternativa. O que a extrema-direita dizia? A gente vai proteger vocês, mas a gente vai proteger vocês. No seguinte, não dá para proteger todo mundo. Não dá para proteger o estrangeiro que veio até aqui, certo? Não dá para proteger esse pessoal, dá para proteger nós. Né? Os americanos, exatamente. O resto a gente deporta. Né? Então isso vai ganhando força. Esse cara que está tirando o teu emprego. Exatamente. Vai jogando esse jogo clássico do ressentimento. Quer dizer, você não fica com raiva de quem está em cima. Né? Você fica com raiva de quem está do lado. Você não olha para cima e fala, não, peraí, esse sujeito ele está me impondo um tipo de precariedade. Não, você olha para o lado e fala, esse aqui ele está tirando o que poderia ser meu. Esse curso? Porque, entre outras coisas, porque a esquerda não consegue mais colocar como um discurso universalista. Que é uma coisa do tipo PT, por exemplo? Que era um discurso assim, a gente está aqui para fazer políticas para todo mundo, né? Não só para um grupo, não só para um setor, mas para todo mundo. Né? Mas vem também um pouco da decepção com partidos como o PT, né? Que não honraram o discurso deles, em parte e tal. Sim, porque quando você fala isso, as pessoas esperam e depois elas vão ver qual é o resultado. Dizer, qual que é o resultado? Dizer, você realmente criou aquilo que a gente chama de macroestrutura de proteção social? Sei lá, você capitalizou, tirou dinheiro das pessoas mais ricas e criou um sistema do SUS enorme. Né? Então, sei lá, você pegou imposto de grande fortuna e criou um sistema de educação onde agora o sistema de ensino médio é um sistema gratuito.
E bom. Não foi isso que aconteceu, né? Então, quer dizer, as pessoas começam a... Os bancos continuaram ganhando muito. Sim, exatamente. Então, o que acontece, as pessoas começam a imaginar bem, esse modelo realmente não existe, não deu certo. ele nunca dá certo, não vai dar certo, não tem mais espaço para isso, porque nem você que fala que acredita faz quando você tem o governo na mão, mas não adianta você chegar e falar, não, mas eu tentei, mas de fato não tinha sei lá, não tinha correlação de forças favoráveis, não tinha nada nesse sentido. Porque as pessoas acreditam nisso até um ponto. Depois eu falo, não, mas se for isso, então nunca vai ter correlação de forças, então eu não quero mais saber. Então eu prefiro utilizar uma outra lógica, que é a lógica da extrema-direita, que é um pouco assim, que é a lógica de cada um por si. Cada um por si. Exatamente. É importante que não tenha ninguém que te atrapalhe, é isso. E que não tenha ninguém que seja privilegiado no seu lugar. Então, por exemplo, as políticas para grupos mais vulneráveis é visto como um privilégio. É descrito como um privilégio. Não, esse pessoal está aí, ele tá recebendo uma proteção que você não tem. Né? Cota, políticas sociais para minorias e coisas dessa natureza. Só que então, o que acontece? Essas pessoas de fato... Está dando para eles, não está dando para mim. É isso? Só que tem um lado que é verdade. É de fato. Você está deixando várias pessoas em uma situação de descobertas, exatamente. Então elas começam elas veem esse discurso como um discurso meio de última possibilidade, que é um tipo de discurso. Não, então isso, exatamente. Faz sentido. A pessoa fala, faz sentido. Esse é o que é o problema. Que a gente viu nessa última eleição muito isso, né? Então, a população pobre colando esse discurso do empreendedorismo, de você pode, você faz a diferença, e o discurso da esquerda, aquele discurso velho de vamos cuidar de você, o pessoal não querendo muito, né? Isso. Porque eles não veem isso. Eles não veem isso acontecendo. Você fala, mas então tá, e aí, onde é que tá? Quando foi? Quando foi mesmo que você cuidou de mim? E o que pega muito também é a parte de segurança, que a esquerda tem um problema quando fala de segurança, quando fala de proteger essa população mais pobre, né? Então, essa é uma questão muito interessante, porque a gente poderia praticamente inverter essa questão. Porque é mais ou menos o seguinte, como assim segurança com a polícia militar que a gente tem? Você viu o que os caras acabaram de fazer em 2, 3 dias? Pegaram um rapaz e jogaram da ponte. Né? Isso depois eles mataram um outro por causa de um que roubou R$7. Quem tem segurança com isso? Na verdade, o problema maior da segurança nacional não é a violência. O problema maior da segurança nacional é a polícia. A polícia é um fator de insegurança nacional. E a ausência dela também. Né? Mas essa é uma boa questão. Mas a ausência desse tipo de polícia... Desse tipo não. Então, por isso que assim, eu diria, uma política de esquerda, ela começaria pelo seguinte, lembrando, foi feito um estudo pelo IPEA, há mais ou menos 5 anos atrás, que dizia que 65% da população brasileira não confia na polícia. Tinha que começar daí. Por que ela não confia na polícia? Pois é. O que está acontecendo? Né? Ela está vendo o que está acontecendo. As Nações Unidas já pediu a extinção da Polícia Militar brasileira. Porque a Polícia Militar é uma excrescência, não existe em outro lugar do mundo. Não existe uma polícia militar que policia espaços urbanos. A Polícia Militar normalmente policia só fronteiras e quartéis. Por quê? Porque ela vai impor uma lógica militar. Claro. Você viu o comandante da polícia militar aqui de São Paulo, o que ele falou depois que o cara jogou o sujeito da ponte? Falou, foi um erro psicológico. Quer dizer, foi um erro psicológico? Como assim um erro psicológico? Uma barbárie, crueldade absoluta de você colocar matar as pessoas dessa forma, foi um erro? Assim, você percebe? Essa é uma lógica de militar. Falar, depois que você vai lá, joga uma bomba, arrebenta tudo, fala, olha, desculpa, a gente tinha um alvo, mas teve efeito colateral. Claro. Quer dizer, isso não é... É um pensamento bem militar mesmo. Exatamente. De guerra. Isso não é a lógica para você policiar ou resolver mediação de conflitos sociais dentro da sociedade. Né? Mas eu recebi todos os candidatos aqui e todos eles falavam em aumentar o efetivo, né? Tem essa sensação de que a população fala, não, tendo mais policial na rua, eu tô mais seguro. Tem essa sensação ainda. Deve ser porque, né, todos falaram isso, né? De dobrar ou até triplicar. Olha, eu diria quase o contrário. Eu acho assim, não adianta dobrar, não adianta triplicar, não adianta quadriplicar, vai resolver problema algum. E no fundo do fundo... O problema não é isso. Esse não é o problema. O problema é que quem você está colocando, que tipo de pessoa você está colocando. Sim. E mais do que isso, de onde vem essa violência? Você acha que um país que tem esse grau de precariedade não seria violento? Você acha que esse país onde as pessoas... Sabe, qual é a expectativa de vida de alguém que mora no Capão Redondo? E faz a comparação com a expectativa de vida de alguém que mora em Higienópolis. Certo? Então, assim, você acha que um país como esse não vai terminar na bala?
Você não vai terminar realmente na vida a maior violência de confronto entre setores da própria população. Então não adianta você criar a ilusão de que você vai colocar a polícia na rua e o processo vai parar. O papel aumenta. É Salvador, né? O Brasil é o segundo maior país em número de presidiários. No terceiro, desculpa, é a China, Estados Unidos e o Brasil. Né? Até a última vez que eu vi era uma coisa em torno de 600 mil pessoas presas. Né? Agora, a questão é que o pessoal que trabalha com isso fala é a coisa mais estúpida que se possa fazer. Porque o que acontece se você colocar as pessoas numa prisão? Você está ajudando o crime organizado. Você está ajudando o crime organizado. E a gente está vendo os efeitos disso agora. Exato. O cara vai lá, você tem um crime organizado que organiza as prisões. Ou você se afilia de um lado ou de outro, você está morto lá dentro, você não tem nada. Né? Você tem toda a razão. Você tem toda a proteção de advogado, de coisas que chegam lá. Mas a gente parou nesse momento em que o Bolsonaro, então, é eleito. Qual é o contexto, então, brasileiro? O que acontece a partir daí? Com a esquerda e com a direita? Veja, com essa situação, eu diria, de esgotamento da nova república, você tem setores da população que vão procurando alternativas de ruptura. 2013 foi um grande exemplo nesse sentido. As pessoas falam, mas 2013, você não sabe o que as pessoas queriam. Começa de um jeito, de repente começa a ir um monte de gente, cada um pedindo uma coisa, virou uma bagunça, né? Porque talvez, de fato, as pessoas sentiam que havia uma série de coisas que não estavam sendo ouvidas. Né? Então as pessoas saíam na rua falando o quê? Não, eu quero escola padrão FIFA. Por que eu estou construindo estádio? Eu estou construindo estádio em Brasília e em Manaus. Eu queria escola em padrão melhor. Então você percebe o que acontece? Essas demandas não foram respondidas. E o que acontece? Quando você tem uma extrema-direita no Brasil que estava lá um pouco como semente esperando para germinar, era só procurar um solo bom que ela crescia, bem, eles acharam. Tinha essa demanda, então? Sempre teve essa demanda, sempre teve. E o estranho é o Bolsonaro, que não era esse cara, né? Que ele não era essa direita que parece que mas é o cara que apareceu para ocupar essa lacuna, né? Olha, Vilela, o maior problema, o maior erro da nossa interpretação do Brasil foi esquecer que o fascismo é um elemento constituinte da nossa história. Esse foi o maior erro. Que ele nunca se afastou. Ele nunca se afastou. A gente tinha uma ilusão. Por exemplo, é isso que eu ia falar. Para mim, não existia nenhum sinal de que existia fascismo nessa época ou antes disso. E ele estava infiltrado, então. Sim, você percebe? Eu faria até uma autocrítica nesse sentido. As universidades têm uma responsabilidade enorme nisso. Elas não ensinaram isso. Elas não levaram você a perceber, entendeu? Então elas não lembravam pra gente, olha, mas espera aí, a gente teve o maior partido fascista foi da Europa. Olha só, se você pega a história da ditadura, tá cheio de integralista para tudo quanto é lado. Veja, um país que tem estrutura colonial como o Brasil, ele naturaliza seus índices de violência. Né? Então, ou seja, o problema é que isso está aí. Então é importante a gente saber se preparar para isso. Ninguém cantou essa bola? Ninguém cantou essa bola. Nem jornal, nem... Ninguém. Nem eu, nem ninguém. Hoje, olhando assim para as coisas que eu escrevi à época... via como motivo de piada. O surgimento do Bolsonaro foi visto como um cara que, ninguém leva a sério e tal. Olha, eu até posso lembrar, porque eu escrevi na Folha de São Paulo nessa época, eu fazia uma coluna semanal. E aí, como que era a redação nessa época? Não, eu lembro de num dado momento falar, não, peraí, essa história do fascismo não é uma brincadeira. Né? E eu lembro as primeiras reações, lembro muito bem, quem for procurar na internet vai achar. Era assim, a gente era motivo de chacota. É mesmo? Era motivo de chacota. Estão exagerando? Esses caras estão fazendo discurso de centro acadêmico. Eu ouvi isso várias vezes. As pessoas acham que o quê? Que um país é um centro acadêmico? Não, o país é sólido, tem instituição sólida, blá, 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 blá. Bem, hoje, a mesma história do golpe. A gente passou 4 anos falando, tem um golpe sendo preparado. Porra, a quantidade de vezes que eu ouvi... Eu vou te falar também que eu não levava muito a sério. Eu falei, não, será? Os caras são muito burros, não vão conseguir. Mas tentaram, então. Tentaram. Eu já digo mais, só não conseguiu porque não tiveram apoio internacional. Ou porque não tiveram o apoio pleno do Exército também. Por que o Exército não deu apoio? Por quê? Porque não viu... Porque ele viu que não ia ter base internacional de sustentação. Você fala internacional, Estados Unidos. Sim, principalmente. E os caras não deram esse apoio por quê? Se fosse o Trump no governo, teria tido um golpe no Brasil. É mesmo? Sim. Eu pago 3 contra 1. Sem titubear. Teria tido um golpe. O que salvou a gente foi o fato de que ele não foi reeleito. Não, que era o Biden, exatamente. Que ele sabia que se fortalecer um golpe de Estado no Brasil, ia interferir na política interna norte-americana. Porque o Brasil é o segundo país da América Latina. É o primeiro país da América Latina, é a segunda economia da América. E aí o Bolsonaro chega ao poder. E aí o que muda?
Veja, eu diria que se explicita a matriz autoritária da sociedade Vários brasileira. grupos aparecem ou que estavam dormentes, eles... Sim. E aparece também essa matriz, que é uma matriz clássica do neoliberalismo latino-americano.